Se eu quero falar com poder aquisitivo altíssimo, posso fazer campanha em aeroportos internacionais ou até aeroportos de jatinhos particulares, que tem a questão de mensagem curta, então muitas vezes você não tem tempo de ler. A mídia, por exemplo, de elevador, ela dura 10 segundos. Claramente, assim, esse contexto, a pessoa está no ponto de ônibus esperando para entrar. Como que eu interajo com ela da melhor forma, né? Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no ROI.cast, o podcast aí para você empreendedor, gestor de marketing e e-commerce. Hoje meu co-host aqui, o Flávio. Boa, sejam todos mais muito uma bem-vindos. vez. Mais uma vez, sempre, né? Quantos episódios você acha que a gente já tem? Eu gravei todos esse ano, hein? Você tá de parabéns, cara, pra quem ficava no backstage. No back, né? Nem aparecia antes. Legal. Ó, pessoal, vou falar o tópico aqui, antes de chamar a nossa convidada. A gente vai falar sobre mídia, né? E acho que um ponto legal aqui é que expõe, né? É uma mídia que expõe sua marca. Provavelmente você já deva ter visto várias campanhas num elevador, né? E às vezes tem cliente que pergunta, né? Como que faz para anunciar no elevador do shopping? É verdade. Como que faz para anunciar no metrô? No metrô, aeroportos. Exato. Né? Então tem muita coisa legal aqui. Quem que é a nossa convidada hoje, Boa. Flávio? Ó, a nossa convidada é Stephanie Trota. Ela é Growth Marketing Product Manager da Eletromídia. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Pô, muito legal. E, ô Felipe, antes da gente conversar com a Stephanie e a gente puxar os temas, vamos dar 2 recados. Primeiro, quer começar com o nosso patrocinador? Com certeza. Gente, ó, aqui na telinha tá rolando aqui a Lucal Chocolates, que é o nosso patrocinador oficial. Então, para você que gosta de chocolates finos, com 0 açúcar, a gente convida você a conhecer. Se você digitar Lucal, né, no Google mesmo, Lucal.com.br. ou até mesmo tem no Google, tem vários canais digitais, mas o principal ali... Eu acho que eles vão abrir no TikTok Shop agora, pelo que a gente estava falando, mas assim, tem na farmácia, tem no mercado, tem no e-commerce, preferivelmente no e-commerce, né? Você pode ir lá, ROI.cast, no carrinho. Esse é o cupom. 15% de desconto. E tem um QR Code aqui do lado rolando Vou também. rodando aqui na tela aqui para vocês. Nossa convidada já vai ganhar esse Também brinde, ganha, né? Já de comecinho. Espero que Ansiosa goste. pra provar. Obrigada. Muito obrigada, pessoal da Lucal também. A gente tá com o NPS aqui, ó, 10 de 10. Então, ó, se você gosta de chocolate, ó, um chocolate premium, 0 lactose, 0 glúten, 0 açúcares. Então, para você muita que qualidade, treina, né, que é uma qualidade, que é um chocolate de qualidade, sem ser aquele chocolate fitness, né? Que não tem gosto. Vai lá e compra o chocolate da Lucal. Sempre tem novidade no e-commerce. Isso é importante também destacar, né? Legal? E o segundo recado que eu quero trazer aqui para vocês é o nosso treinamento Econ Shift por apenas R$ 37,90. Vai ficar rodando aqui na tela também para vocês. QR Code e o link na descrição. Legal? Boa. Felipe, vamos conversar aqui com a Stephanie, que eu acho que a gente tem muita coisa para explorar desse tema, né? Então, pessoal, hoje o nosso principal tema, né, é a mídia que expõe a sua marca do elevador ao metrô. E aí, o que eu queria começar? Eu queria, pelo básico do básico, Stephanie, o que é out of home e que é digital out of home. Então, vamos combinar uma coisa aqui, ó. Vamos falar mídia externa, senão fica difícil, né, Felipe, de ficar repetindo? Senão... Pode falar? Pode. Seria o correto? Mídia externa? Mídia externa ou mídia fora de casa? Mídia fora de casa, essa aí eu nunca tinha ouvido. Traduzir ao pé da letra. Literalmente, Boa. Se você quiser iniciar, explicar um pouquinho pra gente, pra quem tá ouvindo também. Combinado, então vamos lá. O out of home, em inglês, que é fora de casa, é a mídia fora de casa, que é toda a mídia que a gente coloca no trajeto urbano do consumidor. Então, hoje, quando você sai de casa, você passa provavelmente por um elevador, seja residencial ou comercial, já tem uma telinha ali. Nas ruas, então, tem nos abrigos de ônibus, aqueles relógios de rua. Em algumas cidades tem banca de jornal também, essas telas. A gente tem nos aeroportos, então todo mundo que frequenta o aeroporto está muito acostumado a ver essas telas também, passando campanhas, tudo. Shoppings, então tem uma gama bem grande que a gente fala que é toda a jornada do consumidor urbana. Então você passa por essas telas toda vez que você está fora de casa, por isso que é a mídia fora de casa. Legal. Claro que o elevador não é tanto fora de casa, mas você já está numa mídia externa ali, que não é o celular ou a TV. Tem um elevador comercial, pô. Então, elevador comercial. E é bem grande, assim. Hoje a gente é líder aí em elevadores no Brasil. Somos líderes de out of home como um todo, né? A Eletromídia, temos a maior porcentagem territorial. E nos elevadores é liderança bem forte, assim. Realmente, a gente tem uma capilaridade muito grande de anúncios, tanto em comercial quanto em residencial.
Olha que legal. E uma dúvida, né, que acabou surgindo agora. Você vê muitos... Entraria mais no retail media ou continuaria sendo out of home, por exemplo? Você vê algumas marcas, vou citar aqui um exemplo, tá? Sei lá, Swift, o açougue. Você vê que eles já colocam os displays ali dentro do estabelecimento e tal. Isso daqui seria mais retail media ou continuaria sendo out of home? Olha, o que eu entendo do termo mesmo, retail media é a mídia dentro desses canais. Então, por exemplo, o Mercado Ads ou o Amazon Ads, que é quando você anuncia dentro dos canais dele de retail. Esses que são físicos em loja, a gente considera assim como parte da mídia fora de casa. Acho que ficou meio que uma zona cinzenta aí, mas é uma mídia fora de casa. Inclusive, na nossa plataforma, a gente tem locais comerciais. Então, por exemplo, você pode anunciar em academias, como Smart Fit, por exemplo. A Smart Fit é gigantesca, né? Você tem bastante telinha lá. Você pode anunciar dentro de salões de beleza. Alguns outros comércios, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem até dentro de universidades, em agências. Então, existe sim essa linha de telas dentro de comércios. E só para a galera entender, porque acredito que quem fosse aprofundar vai se deparar com out of home e digital out of home. Perfeito. Qual que é a diferença entre ambas? É a mesma coisa ou não? É um termo técnico específico? Em termos da mídia em si, ela é a mesma funcionalidade, não vai mudar nada. O que muda é a tela. Então, se a tela ela é digital, que são aquelas telas que rotaciona clientes, ele é o digital out of home, é o DOH que a gente fala, né? DOH. Mas nada é do que uma mídia digital numa tela externa. E aquelas telas que são impressas, que você vê o papel impresso, geralmente da Eletromídia é de estada fixa, né? Então você não muda esse papel, e tem alguns concorrentes nossos que faz aquela rotação mesmo no papel, não sei se vocês já viram. Esse, quando é impresso, ele é o out of home tradicional. Então existe essa divisão, mas a forma de você atuar na mídia ela é bem parecida. O digital, ele às vezes chama mais atenção dependendo de onde está, porque ele tem um brilho diferente. Então, isso é legal, você saber usar bem do digital. Dá para fazer campanhas bem bacanas. Mas para algumas empresas que querem usar essa mídia que fica fixa, é bem legal. Então, até para uso de QR Code, eu indico mais no out of home tradicional, porque o QR Code fica parado, você tem tempo de interação com a tela maior. Então, você pode pensar na estratégia dependendo das telas. Mas hoje, a mídia impressa, ela é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade para você falar com grandes audiências. Então, você colocar um impresso no meio da rua, por exemplo, você tem uma audiência muito forte passando naquele ponto e fixo, né? Ninguém rotaciona com você. Pô, que legal. Que legal. E por exemplo, hoje em questão de mercado, tá bem dividido isso ou ainda o mais tradicional fixo é maior parte, menor parte? Como que é? Hoje, em números de telas, na Eletromídia, a gente tem uma porcentagem maior de digital. Hoje são mais 70 mil telas digitais para você anunciar no território todo. Então, tem uma porcentagem bem grande aí de importância. Ele vem ganhando força cada vez mais. A gente ainda tem bastante mídia tradicional em outras categorias. Por exemplo, as de bancas de jornal, a maioria é impresso. Então, depende bastante do setor, assim. Mas, por exemplo, as telas de elevadores são sempre digitais. Então, elas também puxam um pouco essa média para cima. Mas vem ganhando muita força, cada ano que passa o digital ganha mais força do que o tradicional. Pô, que legal. Que legal. Você se lembra assim de uma campanha que chamou mais atenção para você nessa sua carreira? Você falou, putz, cara, essa aqui foi muito criativa, foi diferente, chamou atenção. Nossa, é difícil, hein? Essa São não tava várias. planejada, viu, gente? Me pegaram aqui. Vou contar um segredo. Dificilmente eu sigo 100% o roteiro com o Flávio Mon. Não, vou ajudar. Vou ajudar a avisou isso antes. Mas eu acho que tem uma bem legal que tem no histórico de case de vocês. É uma do McDonald's na Paulista, que tem um uniforme do McDonald's. Ah, é? É. Meu, achei animal, tipo, a ação que foi desenvolvida ali. Eu não lembro a marca, eu não sei se era especificamente o McDonald's, mas tinha todo o uniforme na frente do Shopping Center 3 ali na Paulista, perto do Conjunto Nacional. Acho que é uma ação legal, mas tem outro assim que você lembra de algum cliente? Que isso daí foi bem diferente, que tem até um vídeo de case de vocês, que tá a galera passando, tira foto, tem interação, né? A gente tem os nossos projetos especiais, que são projetos em que a gente faz uma construção além da tela. Teve um que aconteceu há pouco tempo, que foi de uma marca de cerveja,
que eles levaram um bloco de gelo na frente da tela e esse gelo foi derretendo na Paulista ao longo do tempo e foi revelando o anúncio. Olha que legal. Então foi super legal, porque era literalmente a gente levou um bloco de gelo gigante, colocou na frente da tela e deu toda aquela sensação do refrescante, sabe? Durante o derretimento. Então quando a gente olha os projetos especiais, tem coisas incríveis que dá para fazer e muita coisa legal, que sai um pouco do tradicional. Mas eu gosto muito também quando a pessoa é no minimalista e vai muito bem, né? E aí tem aquela campanha do McDonald's também que é bem famosa de Out of Home. Não sei se foi com a Eletromídia, acredito que não. Mas que ao longo do que ia anoitecendo ia revelando uma sombra, né? Então ele constrói a mídia Out of Home com a sombra que fazia no painel. Olha. Então ficava diferente a mídia conforme o horário que você via. Eu acho que é uma mídia que ela permite muita criatividade. Dá para você fazer muita coisa diferente. Se vocês quiserem ver o Burger King, o Mac, a própria Heinz. Os clássicos marketing de guerrilha, né? Eles vão muito bem. Briga de tela uma do lado da outra de McDonald's com BK é bem legal de acompanhar. Por exemplo, já aconteceu, não sei se você pode citar algum cliente específico, né? Mas já aconteceu de 2 clientes fazerem isso com vocês, por exemplo, de... Tipo, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, eu queria... Pra fazer guerrilha mesmo. coloquei um aqui, aí tem um anúncio do outro... Se eu não me engano, já rolou do McDonald's com BK, mas eu não sei te dizer exatamente se foi com a gente e tal, mas eu já vi essa brincadeira de telas entre eles. A gente tem uma segurança de no scroll não colocar concorrentes, né? Então, no que vai passando a mídia, faz todo esse cuidado também de ocupação das telas e tal. E aí depende muito da estratégia do cliente, né? Mas... E como que você aconselha uma marca a desenhar a estratégia desse tipo de formato de mídia, né? Porque eu acredito, pelas marcas estarem mais acostumadas hoje, sei lá, vai investir no Meta, no Google e tal, é tudo muito... subo um anúncio aqui... Meio que parece que as pessoas estão fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Não tem tanto um planejamento de comunicação. Mas como que você aconselha a forma de fazer correta esse tipo de mídia? Tá, você diz correta na criação do plano. Tanto o plano de estruturar, às vezes, a região, por que você vai estruturar aquela região para você atacar, ou comunicação mesmo da campanha. A mídia fora de casa, ela tem uma característica muito interessante, que ela é uma mídia contextualizada. O que isso quer dizer? Que ela existe dentro de um ambiente que você sabe onde a pessoa está. Diferente do celular, eu não consigo afirmar. Você que está deitado na cama e está vendo meu Ads agora, eu não consigo falar isso numa mídia digital, porque eu não sei onde a pessoa está. Ela pode estar em qualquer lugar usando o celular. Mas eu consigo falar isso com ela no elevador. Então, teve uma mídia, por exemplo, há pouco tempo de um café, que ele falava, segundou, força pra você, não sei o quê, e aparecia isso no elevador de segunda-feira, e você olhava e falava, pô, que legal, ele tá conversando comigo, eu saindo de casa de manhã pra ir trabalhar, e ele tá me dando a força do café, né, tal, deu essa sensação na mídia. Então, você usar o contexto da mídia para você brincar com isso é muito inteligente na Out of Home. E aí é legal você trazer claramente assim, esse contexto. A pessoa está no ponto de ônibus esperando para entrar. Como que eu interajo com ela da melhor forma? Né? Como que eu chamo a atenção dela da melhor forma? E é aí que entra essas campanhas mais criativas e tal. Mas na questão do plano de mídia, é interessante você ver também o público que frequenta esses lugares. Então, por exemplo, a gente estava agora há pouco discutindo sobre desafios de B2B, né? Quando você trabalha em empresas que contratam empresas. No caso do B2B, você consegue quase que trabalhar de forma ABM. A ABM é Account Based Marketing, que é quando você vai o tiro de sniper num cliente que está mapeado, que é o seu top cliente que você precisa trazer para dentro de casa. O que você faz? Pega o endereço onde esse cara está, coloca a mídia dentro do prédio dele, comercial, e você vai falar com todo mundo que sobe aquele elevador. Legal. Então, dá para você chegar num nível de capilaridade e de controle da mídia que nem o digital te apresenta. Você pode fazer um raio ali na Faria Lima e anunciar no Facebook, mas você não te garante que você vai falar com aquela empresa. Nesse caso, você escolhe exatamente o ponto onde anunciar. Então, dá para ser muito estratégico nessa definição das mensagens. Uma coisa que muitos clientes nossos fazem é conversar com o prédio. Então, coloca dentro da mídia do elevador, você que é do prédio, tem uma promoção para você. E a gente sabe, tem pesquisas que mostram que 92% das pessoas dessa pesquisa afirmaram que gostam de promoções sobre o bairro. E elas se locomovem para acompanhar essa promoção do bairro. Então, é uma porcentagem muito alta de pessoas, quando vêm, tem essa sensação do consumo geolocalizado. Ele é muito forte com a Out of Home. Então, você quer saber qual pizzaria entrega na sua casa. E aí, essa conexão é muito legal. E aí, uma das coisas interessantes é isso, é você olhar o público.
Então, eu sei que no prédio comercial, o meu público é B2B. Eu sei que se eu sou uma escola, eu quero anunciar para pais, eu preciso estar dentro do elevador residencial deles e dominar aquele bairro, porque a escola é um tipo de business de bairro. Se eu quero falar com poder aquisitivo altíssimo, posso fazer campanha em aeroportos internacionais ou até aeroportos de jatinhos particulares, que a gente tem tela dentro do Catarina, por exemplo. Então, você consegue definir o público pelo local. Igual shopping. Eu vou fazer uma campanha num shopping mais popular ou vou fazer uma campanha no JK Iguatemi. Eu posso me comportar de formas diferentes dependendo do público que eu quero alcançar. Pô, que top. Nossa, Será que a gente vai ter anúncios da Ciclo, Felipe? Eu imagino. Ou do podcast. Já, né? Tem da Ciclo, tem do podcast. Tem do podcast. Aí a gente precisa ver qual que é a melhor estratégia aqui com o nosso marketing. A gente teve uma campanha de podcast, foi super legal, que eles fizeram no aeroporto, convidando as pessoas que estavam esperando o avião a assistir o podcast naquela hora. Legal. Então pensa que o cara que está ali, ele tem pelo menos 1 hora livre, que ele não está fazendo nada. Então a chance dele abrir um podcast e assistir é maior, ou de ouvir no avião, né? Respondida a pergunta do Alan, como distribuir mais os episódios do podcast, além do que a gente já faz? Para quem é o círculo do marketing. E você acaba furando a bolha do digital. Não só por pessoas, não só falando de pessoas, mas falando de estímulos. Né? O digital ele tem um tipo de estímulo, o Out of Home tem outro tipo de estímulo. Então é interessante você trazer essas diferenças num plano mais completo. Você acha que o público que tá no Out of Home, ele tá mais, como que eu vou dizer, menos cheio de dopamina? Como assim? No sentido de, por exemplo, você tá no Instagram ali, sim. A pessoa tá muita informação, muita informação ela vai consumindo, né? Você acha que esse momento é importante para fisgar algum determinado tipo de mensagem específica? Eu acho que sim. Ele tem tanto essa sensação de não interromper a pessoa, então, de novo, ele está contextualizado onde a pessoa vive. Ele pode fazer parte do seu dia a dia de uma forma muito intensa. Algumas marcas trabalham isso muito bem. E ele tem também a questão da mídia, dela pegar o seu subconsciente. Então, muitas vezes, você está dentro de um ambiente, você não está vendo necessariamente aquela mídia de forma intencional, mas o seu cérebro está vendo. E a gente sabe hoje que 2,5 segundos de atenção a uma marca, você já traz lembrança dessa marca por 3 dias. Então, às vezes, só de pegar esse estímulo rápido de marca, e às vezes até dizem a neurociência que esse pulso de logo, às vezes, é mais impactante para o cérebro do que um logo pausado por muito tempo. Então, é bem interessante você usar isso. E aí, por isso que eu falo, joga o logo grandão. O logo importa mais que o CTA no Out of Home. Porque você quer trazer lembrança de marca, construção de confiabilidade, né? Porque se você está no Out of Home, não é todo mundo que pode. Ainda tem você carrega essa crença da mídia, que é a mídia dos grandes, é a mídia dos top anunciantes. Eu queria entrar, era essa outra pergunta que eu tava mapeando, que Out of Home ainda é uma mídia para os grandes ou médios, pequenos? Ela é uma mídia dominada pelos grandes anunciantes. A gente pode dizer que todos os grandes anunciantes do Brasil fazem mídia Out of Home e faz parte do plano de recorrência deles e vai continuar fazendo, porque eles têm essa necessidade de estar em todos os lados, né? E aí, a Eletromídia veio com esse desafio de criar uma área de pequenas e médias empresas, justamente porque a gente queria abrir essa caixa preta. Por que caixa preta? Porque antes eu não sabia nem quanto custava. Eu olhava uma campanha de McDonald's na rua e falava, pode ser de 100 mil reais, pode ser de 1 milhão, pode ser de 10 milhões. Eu não tenho ideia de quanto custa essa mídia. Ela não era publicada. E hoje, com a Ads, você consegue entrar na plataforma e ver o preço de ponta a ponta. Você sabe certinho quanto custa um circuito de shopping. Então, a gente abriu essa caixa preta para o mercado. A gente consegue, assim, trazer um processo de pulverizar mesmo essa mídia para pequenos e médios. E a gente já faz vamos fazer 3 anos de área, que vem crescendo e triplicando de tamanho, porque ele tem realmente encontrado o seu espaço. E onde que está o espaço do pequeno e médio? Na geolocalização. Porque ele não precisa fazer uma mídia Out of Home que domine São Paulo. Porque, primeiro, ele não atende cliente de São Paulo inteiro. Segundo, porque muitas vezes ele... A não ser que seja um e-commerce, aí óbvio, faz sentido, mas mesmo assim tem que ter mais controle geolocalizado. E ele encontra seu espaço. Então, por exemplo, você pega uma escola de bairro, ela tem ali um raio de influência de mais ou menos uns 4 quilômetros que ela consegue captar de aluno. Ela não precisa ser famosa em São Paulo, ela precisa ser famosa naquele bairro. E aí sim, ela faz o Out of Home como uma forma de dominar aquele espaço. Você pode fazer isso com Out of Home, com e-commerce também. Eu sou um e-commerce, meu público é esse tipo, e tal bairro tem meu público perfeito. Como que eu ativo esse bairro? E aí eu consigo sentir esses efeitos tanto no
digital, porque a gente já tem comprovado hoje que aumenta em até 40% a efetividade dos resultados do digital. Então, casar as duas mídias é o que a gente indica. A gente não fala tire dinheiro do digital para fazer Out of Home, não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é traga o Out of Home para a sua estratégia trazer um investimento a mais para dentro do negócio. Para você ganhar na otimização do todo, entendeu? Então, hoje a gente já tem o dado de que se você roda a mídia Out of Home, a sua venda basal, ou seja, a venda que vem não de uma mídia traqueada, ela aumenta em 36%. Então, 36% mais, se você fez uma campanha de Out of Home, fica de venda basal depois residual. Isso é muito forte, entendeu? Isso é o que eu chamo de quando você ganha no universo. O universo todo daquela empresa ganha força. Isso dá força para a campanha de digital, isso dá força para as vendas basais, e força de reconhecimento de marca e de confiança de marca. Então, ele é bem completo quando você casa essas duas estratégias. Legal. Não, vou até brincar com a Stephanie, mas tem um termo que eu uso que é os tarados por UTM. Você conhece daí, Felipe? Tarados por UTM? Eu acho que todos que trabalham com digital. Tudo o cara quer colocar assim, ó. Ah, não, se não tiver no clique aqui, não é o trabalho do marketing, não foi feito e tal. Você acredita que ainda tem essa crença de, putz, tudo tem que medir na linha, na ponta da... Isso daqui que conecta com aqui, que vai indo. Como que é isso para vocês? Não, isso é desesperador. Na verdade, até como profissional de growth, é uma coisa que eu venho lutando a vida toda para tentar tirar essas crenças das empresas. Hoje a gente ainda tem uma atuação muito forte de outros executivos no marketing, né? Então, o CEO quer muito entender o marketing, o resultado. Então, ainda tem isso muito forte. E hoje a gente tem o dado da Uncover de que 82% dos resultados não são traqueados por last click. Você não consegue ver no last click esse resultado. O que é o last click? São vendas influenciadas, né? São vendas influenciadas. Então, quando a gente olha para o last click em si, eu paro, na verdade, de olhar para o last click, 52% do meu resultado vem de campanhas de branding e awareness, que são essas campanhas de topo de funil, que você não tem tá fazendo uma campanha de uma chamada para ação de compra clara, né? Então, quando você sai dessa visão de last click, você entra numa maturidade de dados maior, você entende que você não pode desregular o seu funil de campanhas, porque não adianta você estar rodando só campanha de performance, vai ficar com CAC caro, vai ficar uma operação não saudável e você vai cada vez mais estar dependendo dessa mídia de performance tá te entregando, e ali o risco é grande, principalmente em empresas que têm a margem já muito pequena. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso engordar o meu ecossistema, eu preciso crescer esse universo, e para crescer esse universo só com branding e awareness. Só que tem essa visão míope hoje muito forte, porque o digital ele é fácil de traquear, então você vira para o seu CEO e fala, eu trouxe tanto de resultado. Não, mas isso não é sustentável. Eu estava até vendo um dado que eu vou trazer para o Lucas para a gente conversar, que é 82% dos CEOs eles não acreditam nos relatórios dos CMOs. Você vê. Olha só. É bizarro, né? Você para pensar assim, putz, não acredita. Entra muito nesse parâmetro de, putz, como que eu vou medir... Como que geralmente vocês faz o report para comprovar em tese, né? Pô, teve esse incremento aqui nos resultados da empresa como um todo. Seja, por exemplo, de buscas pela marca, às vezes, no Google, ou... teve crescimento de acessos diretos no site, que também é uma influência... às vezes da marca também. Como que é isso? Quais métricas que vocês costumam Depende apresentar? se a empresa tem mais uma maturidade de dados ou não, né? Então, se você já tem uma maturidade de dados, você pode contratar um MMA, que daí ele vai rodar direitinho todo o traqueamento para entender o que está trazendo o resultado, e aí vai dar esses resultados de awareness e branding muito forte, que já é comprovado com um estudo de várias empresas que chega nesses números. Se você não tem essa maturidade, ou você pode rodar, por exemplo, uma search lift, que é você entender quanto que você cresceu em search, né? Porque é o que eu falo, ninguém acorda e fala, vou buscar a ciclo no Google hoje. Não é do nada que essas coisas acontecem, né? Então, como que está aumentando esse search? Alguma coisa está sendo feita. Perfeito. E aí pode ser o Out of Home, pode ser uma campanha de branding, pode ser diversas coisas. Então, dá para fazer esse search lift, ou dá para você analisar com algumas coisas controladas. Então, por exemplo, eu vou anunciar só em Campinas e eu vou ver se minhas vendas de Campinas aumenta comparado com o que eu tenho de grupo de controle. Ou eu vou anunciar num bairro só de São Paulo e vou ver se meu delivery nesse bairro aumenta. Então, algumas coisas nesse sentido você consegue traqueando. A gente tem um case muito legal de um cliente que reportou 23% de aumento de faturamento. Então, foi na ponta ali mesmo, aumentou o faturamento fazendo campanhas de Out of Home. E como que ele conseguiu traquear isso? Olhando o dashboard dele do iFood.
Então, ele é uma empresa de iFood, ele só roda circuito de shopping, porque ele entendeu que o público dele está lá, porque é um público de poder aquisitivo mais alto, porque ele vende chocolates importados. E na campanha de shopping dele, ele não está vendendo no shopping, ele é um iFood. Mas ele coloca o Peça iFood Já como CTA. Então, ele guia todo mundo para o iFood. E ele consegue ver dentro do dashboard de lojista lá o aumento quando a campanha está rodando, tanto da região quanto da campanha. Então, é uma forma super bacana e uma oportunidade muito grande para restaurantes e empresas que trabalham com iFood. Tem um ponto que eu acho interessante para a galera que está ouvindo, Stephanie, que é assim, a aderência a coisas novas, né? Então, a gente vai para o mercado, você começa a ver, principalmente você passou pela Google, né? Você comentou. É bem provável que 99% das empresas, se você perguntar, você já fez anúncios no Google? Ela vai falar sim. E no e-commerce, não vou nem falar que todos sobrevivem. Todos sobrevivem fazendo campanhas no Google. Então, você vai para novas mídias, seja... como a sua ou até mesmo outras que vão surgindo. Pô, mas essa mídia é mais antiga do que o Google, pô. Então, ela tem mais tempo, só que se você conversa ali, né, com a galera que está na operação, na frente do marketing, às vezes nem testou, né? Não teve nem período de teste, validação. Eu acho que pontos aqui a se considerar, esse ponto de conscientização, então... A partir do momento que a gente desenvolve conteúdo, a gente está ajudando a conscientizar essa galera e tem a aderência a isso, né? Então, se você pega grandes players, igual você comentou, é bem provável que você tenha uma recorrência muito alta. Eles não vão parar de fazer, né? Agora, pequenas e médias, ainda tem aquela faixa que eles vão testar e ver como que funciona, né? Qual que é o período que vocês recomendam que eles passem da validação? 1 mês, 2 meses, 3, né? O indicado para que, a partir dali, você comece a mensurar, falar, ó, passou de 3 meses, passou de 4 aqui, já tá legal. Mas qual que é a visão de vocês quanto a isso? Olha, os nossos estudos mostram que quanto mais semanas você anuncia, mais você vai aumentando esse basal que eu comentei, né? Então, mais você estimula suas campanhas de digital a estar melhor, mais você estimula a consciência de marca, a lembrança de marca, e isso é uma construção mesmo, nada acontece em uma semana. Então, eu sempre falo, primeiro, cuidado com testes pequenos, que você pode queimar uma mídia e, na verdade, a sua estratégia que está errada. A minha concepção aqui, até como profissional de growth, todas as mídias funcionam. Por quê? Porque todas as mídias fazem o papel de expor a sua marca. Se você está expondo a sua marca, não importa onde seja, você está trazendo um touchpoint novo para o cliente e isso vai trazer incremento em toda essa história. Então, todas as mídias funcionam. A questão é você entender onde que está o seu plano de mídia ideal, olhando para a geolocalização e olhando para planos de alcance largo. Então, a gente hoje até limita na plataforma, o mínimo que você consegue anunciar é 14 dias, porque eu acho que menos que isso você não consegue nem rodar um teste. Como roda um teste com menos de 15 dias de volume de dados, é difícil. Perfeito. Isso para tudo. Vai rodar um teste de Google, vai rodar um teste AB. Menos de 15 dias você não tem volume de dados para aferir algo. E a gente percebe que quando entra no modo always on, né, o modo de que você não desliga a mídia, aquilo ganha uma força muito maior. Legal. Tanto porque você começa, às vezes, até a ser conhecido pela própria mídia. Você espera aquela marca, sabe? Faz tanto parte do seu dia a dia que você já espera o próximo anúncio. Então, fazer parte do always on. E é uma coisa que eu falo muito para as empresas tomar cuidado com essa, mas é a minha sazonalidade. A cabeça do cliente não entende assim. Ela precisa pensar em você o ano todo para na hora da necessidade você ser o top of mind dela de agora eu vou comprar essa empresa que eu pensei nela o ano todo. Eu falo isso muito para escolas, né? Eu entendo que a matrícula começa em julho, mas você tem que trazer a confiança para os pais desde janeiro. Isso é uma construção de ano. Porque ele está pensando agora onde ele vai colocar o filho dele em 2027. Né? Então, tem essa construção. Então, eu acredito muito no Always On e acho que a gente tem que acreditar nas nossas estratégias. Legal. Voltamos a esse ponto aí que a gente fala nos conteúdos, que é a frequência nada e utilização de mídia. com consistência e frequência. Não existe nada assim. Porque eu acho que tem uma... a gente estava falando agora do profissional que quer traquear tudo. Eu acho que tem um... Não que eu não curta isso, eu vim dessa geração. Acho que a geração 2010 para frente é esse tipo de marqueteiro, né? Que quer traquear tudo. Só que... O que eu vejo? Eu vejo que grande parte desses profissionais, eles esquecem de 2 métricas que são importantes. Sei que são básicas, mas ninguém olha, que é alcance e frequência. Perfeito.
putz, como que você para de dar importância para essas duas marcas, principalmente para conseguir gerar familiaridade, né? Eu já peguei muita mídia, quando eu pegava a mídia para analisar, que você olhava a frequência da campanha era de 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, você não vai mover ninguém. Você não vai mover ninguém a comprar nada. Porque hoje os estímulos são absurdos. A quantidade de estímulo que a gente recebe do nosso cérebro para você captar a pessoa. Que nem a gente estava conversando com um cliente, né? E aí... Eu sou marketing ciclo hoje em dia, né? Eu tava explicando para ele, falei assim, cara, ó, para ciclo vender, que o nosso ciclo é grande, eu preciso impactar 32 vezes o cara. Isso. Seja num artigo meu do LinkedIn, seja no podcast, seja numa mídia, seja em qualquer ponto. Antigamente se falava na frequência 9, né? Que era meio que um número cabalístico ali de que virava conversão. Nielsen, né? Tinha esse dado, né? Hoje eu já acho que tem que ser demais. Eu acho que a frequência e a consistência. Não adianta também você ficar dando flight. Dou um flight, paro. Você tem que sustentar o flight, senão você está jogando dinheiro fora. E por exemplo, o que você, tentando entrar no algo mais técnico de comunicação, né? Você vê que a campanha dentro dessa mídia fora de casa, você deve construir um formato campanha, igual era feito antigamente, nas campanhas de publicidade, sei lá, você cria uma grande campanha, uma grande copy e roda por um período, ou é uma comunicação que você troca como se fosse um criativo do Meta Ads? Que acho que são mecânicas um pouco diferentes. É diferente porque você não vai ter o retorno do Meta Ads no Out of Home. Você não vai ter esse retorno tão claro. A não ser, de novo, que você faça um grupo de controle, um grupo de teste, você rode 2 mídias e vê o que está rolando melhor. A não ser que você faça isso de forma bem clara. Então, vou pegar Vila Madalena, vou trazer um criativo, Vila Mariana, vou trazer outro. Óbvio que você tem que considerar as mudanças de ambiente, você não está fazendo um teste 100% igual, né? Que deveria estar os dois no mesmo ambiente e tal. Mas você consegue testar um pouco a mídia, mas você não vai ter retorno de resultado tão na linha. De novo, você está querendo o resultado da linha, entendeu? Não, e aí você não vai ter tanto isso. Então, você vai entender mais quanto entregou, se aumentou vendas e tal. Então, eu acho que é melhor você ir com uma campanha e se você sente que não está dando resultado, você vai trocando. Mas eu acho, até para trazer essa sensação de que eu tô te vendo por todo lado. Para eu te ver por todo lado, tem que ter uma consistência de marca também, né? E na sua visão, qual é a marca hoje que faz... Para não queimar o cliente de vocês, hein? Qual que é a marca que você vê que é referência hoje fazendo esse tipo de campanha? Que você fala assim, cara, se você fizer do jeito que essa marca faz, acho que você vai se dar bem. Nossa. Vou falar uma atual que tá rodando aí, que se vocês verem... Tem que ser cliente da Eletromidia. É cliente da Eletromidia, tá rodando, eu vi agora na telinha. Se a Stephanie falar Coca-Cola, não vale. Não vale. É a única que não vale. Eu ia falar Claro. Por que eu gosto das campanhas da Claro? Ela vem construindo, ela vai conversando com você. Isso que é legal do Always On. Então ela lança, tô dando agora GPT de graça. Aí ela solta a mensagem. Aí passa mais um pouquinho, agora GPT de graça com 40 off. Aí passa mais um pouquinho, não esquece que tá acabando a campanha. Então ela faz uma construção, quase que educação mesmo. E aí você abre a TV, tá o mesmo anúncio, o mesmo layout. Aí você abre o site deles, o primeiro banner é exatamente o que você tá vendo no elevador. Então eles têm uma consistência de marca absurda e eles fazem essa construção de mensagem. Isso é muito interessante. E eles sabem usar muito bem a mídia. Então você começa a reparar como eles usam na TV versus como eles estão fazendo no elevador. E você percebe, a TV é um vídeo super complexo lá com a Giovanna Eubank, que tem toda uma construção, mas isso não desmonta o que está aparecendo na tela. Eles conseguem traduzir isso para Out of Home. Então, acho que é um tipo de business super de guerrilha, né? No sentido de resultado, né? Eles vivem de performance, é claro, mas que você consegue observar bem legal eles atuando. Que legal. E a CVC, né? A CVC se comunica do mesmo jeito há quantos anos, né? O mesmo formatinho de apresentar o cruzeiro, os pacotes, naquele layout CVC. Agora eles passaram por rebranding, mas tudo na mesma pegada. Então, é uma marca também que tá sempre no Always On e não cansa, sabe? Você vê que tem uma construção bacana ali com o cliente. Que legal. E o que você tem visto, assim, a gente olha muita questão da humanização das marcas, né? Então, houve uma época que era extremamente institucional, né? Você via o logo de uma empresa ou a oferta dela, o que ela estava trabalhando, e cada vez mais a gente vê a associação dos influenciadores ou até mesmo dos fundadores, né? Em breve a gente vai no evento da Chili Beans, né? Caíto. Então, ele é um exemplo que você vê a marca dele, mas é impossível, eu não consigo mais lembrar da marca sem ele. Então, você tem aquela associação, né?
Esse tipo de campanha rola também, envolvendo influenciadores ou próprios fundadores das marcas? Rola bastante. Teve até uma campanha, não lembro quem que era, acho que era o Thiago Leifert, que ele até brincava com a tela, ele batia na tela, assim, dava uma sensação de interação muito legal, que é isso que eu falo do contexto, entendeu? Então, você vê uma pessoa batendo assim na tela, você para olhar. Então, super. Hoje é comprovado que você usar artistas, ou até pessoas mesmo sem ser artistas, você tem um engajamento maior em qualquer mídia, porque naturalmente o seu rosto busca rostos, né? Nosso cérebro, ele é treinado, tanto que é por isso que a gente vê rosto em bolinhas, em nuvem, porque o nosso cérebro é treinado a buscar rostos na multidão, né? Na floresta, vou dizer assim. Então, quando você vê rosto, naturalmente, seu cérebro tem uma ativação maior. Sendo artista ou não artista. Eu super indico você usar isso em qualquer mídia. Que legal. Tá rolando campanha do Stranger Things agora? Tá bombando, rolando? né? Eu não sei. Boa pergunta. Eu não sei. Vou investigar. Não, forte, mas né? você tá falando de artista. Acho que teve uma de ousadia agora da TIM, que teve o término da Virgínia. E aí, logo depois, eles jogam o Vinícius Júnior. Depois eu falo assim, cara, quem que pensou nisso? Calma aí, me atualiza. Você tá falando me atualiza sobre Não, eu tava vendo uma campanha, não sei se era dentro da loja deles ou era uma mídia externa, mas dava pra ver que era um display, tipo uma tela mesmo. E daí acho que tava o ex-marido da Virgínia, e do nada, na hora que terminava, entrava o Vinícius Júnior. Eu falei assim, cara, como que... o time pra fazer uma campanha dessa, né, mano? Os caras... Empresas têm uma ousadia muito boa. O estagiário foi ousado, né? Ousadia muito boa. Deixa eu te perguntar. Entrando nessa... Você trouxe o exemplo bem legal da Claro, né? Assim, a mídia fora de casa, a gente tem vários lugares que a gente pode fazer uma determinada campanha. Como que você vê? Existe maneira certa, por exemplo, de fazer um anúncio dentro de um elevador, de fazer um anúncio no metrô, de fazer um anúncio na rua? Ou, se você aplicar um único formato de comunicação, funciona? Tem boas práticas para cada ambiente? Eu acho que usar o contextualizado. Então, eu tentaria brincar realmente com esse... Você tem o poder de escolher exatamente onde anunciar. Então, você pode brincar mais com esse ponto em si. Né? Então, mas eu acho que tem algumas boas práticas de contraste. Então, tome muito cuidado com mídia de passagem. Que é, por exemplo, você está passando pelo ponto de ônibus, você não vai ativar só quem está esperando no ponto de ônibus. Você está ativando todo mundo que passa na rua. Isso é uma mídia de passagem. Então, você precisa de um contraste alto para você conseguir ler de longe, enxergar. Isso é uma coisa que tem muito problema. Você brinca de olhar. Até no futebol. Começa a olhar as propagandas atrás do futebol, várias têm problema de contraste, que você não consegue ler o que está escrito, o cara está jogando dinheiro fora. Então, isso é um problema. Imagens também não claras, então, quando você vai apresentar um produto, ele tem que ter uma clareza ali na apresentação. Por exemplo, o relógio de rua, se você vê de muito longe, às vezes você não entende. Teve uma campanha no ano passado de Natal que não dava para entender nada o que era o panetone que eles estavam apresentando, porque a foto não estava bacana. Tem a questão de mensagem curta, então muitas vezes você não tem tempo de ler. A mídia, por exemplo, de elevador, ela dura 10 segundos. Se você quiser contar tudo, chamar 5 CTAs, e daí tem empresa que põe, siga a gente no Instagram, ligue, venha no endereço. Se você terminar de ler toda aquela história em 10 segundos, você não vai captar nada. Então, a mensagem curta e o tamanho do logo. Então, muitas empresas esquecem porque no digital ele está ambientalizado. Você está vendo a mídia do Google, ele tem lá o seu login, o nome. Você está vendo a mídia no Instagram, ele tem a sua label, né? No Out of Home, não. Então, depende de você colocar o logo na peça. Então, muitas empresas acabam pecando por isso. Mas é de contraste. Até empresas muito grandes erram nisso e eu fico maluca. Eu falo, como que pode? Porque realmente empresas muito grandes eu vejo mídias com problema de contraste. O contraste precisa ser realmente forte no Out of Home. Que nem você estava comentando, tem esses termos mais técnicos, né? Que nem mídia de passagem. Isso, é mídia de espera forçada, que é, por exemplo, elevador, em que você está num tédio, numa espera forçada, ou mídia de passagens, que são mídias que você corre mais. Por exemplo, no aeroporto, eu vou dar um exemplo de uma diferente da do elevador. Você está esperando a sua mala sair como chama? Na esteira. Desculpa, faltou a palavra. Na esteira, você tem uma tela ali na frente da esteira passando mídia. E aí, ali, muita gente usa o contextualizado, que é a Uber falando. E aí, vai de Uber? Né? Aí vem outro e fala, chegou agora, precisa de chip internacional? Então, tem sempre essa conversa com o cliente. Eu lembro, assim, quando a gente participa de evento, vai para outro estado,
tem muita força no B2B no aeroporto, né? Caramba, você já vi a TOTUS, a Salesforce, a Oracle e algumas marcas. É quem anuncia na Fórmula 1. Você já reparou? Por quê? Interessante. Porque é o público de CEO. Ou ele está viajando, ou ele está na Fórmula 1, ou ele está num shopping de alto padrão. E para falar com esse cara no dígito é caríssimo. Tenta setar aí. Que tem iPhone, viagem internacional, jantar fora de casa toda semana. Tenta fazer esse público, você vai ver o preço. Sabe com quem a gente consegue falar com esse cara? Só quando a gente traz podcast, né, Felipe? Descobrindo a nossa tática aqui. O founder, né? Uau! É o único jeito de se sentar com ele e falar assim, ó... Me ouve agora. Vamos fazer verdade. Então é um público que é difícil de acessar. Não, interessante. E, nossa, você comentou da Fórmula 1, é verdade, né? É só software. Você vai vendo muita marca de enterprise ali, né? Até mais que produto de massa, né? Muito mais. Acho que entra uns 2 de luxo, todo o resto é software. Eu tava olhando essa última... Eu assisto futebol Fórmula 1 assim, né? Vendo as mídias, não olho nada das coisas. Vira o déficit de atenção ali total, né? E assim, a questão da Fórmula 1, por exemplo, né, sempre, ela tem sua força, né? Obviamente, aqui no Brasil. Mas eu tenho reparado, pelo menos na minha rede, eu pergunto até para meus amigos, né? Que eu nem sabia que eles gostavam. O tempo inteiro agora eu vejo quando tem alguém postar, né? Que tá vendo ou foi assistir. Deu uma estourada agora, né? Você tá hypando muito mais do que antes? Acho que é por conta da série, né? Desde quando a Netflix lançou o documentário. Tem um filme recente do Brad Pitt. Teve essas séries, acho que rolou muito esse resgate do Ayrton Senna e dessas séries também, mas eu tava vendo uma análise que falava também de que fazia muito tempo que a Fórmula 1 não era tão competitiva como ela tá hoje. Então ela passou algumas fases que tinha sempre o mesmo ganhando, ficou meio sem graça, mas eu acho que as construções da marca também ajudam muito nisso. Eu acho que as marcas também trazem um quê ali que deixa as coisas mais bacanas. E eu acho que a Fórmula 1 tem marcas muito legais usando. Eu vi a Louis Vuitton nessa última que rolou no final de semana. Nossa, era super legal. O logo deles era estilo velocidade, assim. Eles fizeram os tracinhos de velocidade em todos os banners. Então, você olhava, dava a sensação do carro andando, assim. Então, eles super entraram no contexto da mídia que eles estavam atuando. E quais são os lugares inusitados que tem eletromídia hoje que dá para anunciar? Dá para anunciar, por exemplo, em Interlagos? Não, a gente não tem mídia de Fórmula 1 nem de futebol. Não, essas não. Acho que uma curiosidade, a gente está dentro de clubes. Então, você pega o Clube Paineiras, por exemplo, tem a eletromídia lá. Isso é interessante. E estou pensando aqui. A gente tem alguns formatos diferentes. Não sei se vocês já viram o cubo do JK, que é um cubo grandão que tem no meio do pátio ali quando você entra. Aí ele tem um formato de mídia em cubo, que você consegue fazer mídias 3D. A gente tem dentro do prédio do Senu também um que é de bola, assim. Ele faz um circuito completo, você consegue também brincar. Tem alguns painéis de aeroporto que eles são de pilastra, então eles fazem um V assim. E aí você consegue fazer mídia 3D, é muito legal. Você cria profundidade na mídia. Usando só ilusão de Esses ótica. são geralmente projetos especiais ou não? Qualquer tipo de anúncio, formato? Esse pode anunciar. É mais como você vai usar essa mídia a seu favor, né? Legal. Mas é bem bacana. A gente tem uma foto até que a gente anunciou o nosso podcast no episódio do Galileu. Tem uma foto dele grandão no Senu, assim, num formato bem diferente. É bem legal. Fica uma mídia bem impactante. Aí elas usaram... Teve plano de mídia interno também? Teve que pagar. Tô brincando, claro. Teve que pagar pra... Tô brincando. Não, a gente usa as telas, super, né? Faz parte do meu plano de mídia, claro. Pessoal, a gente vai usar esse daqui também. A nossa própria mídia. Pra mim é a minha maior força, eu não posso abrir mão. É igual o Google fazendo anúncio no YouTube, né? Às vezes você tá lá e use o Gemini. Não, tem coisas muito interessantes no digital. Tem lá a campanha do Google, obviamente... para ele mesmo, tem campanha do Google no Meta. Então. Não, mas eu acho que o ponto é a gente sempre pensa assim, não pode se limitar, né? Eu acho que tem muita marca que cria... O plano de mídia robusto, ele é o que vai funcionar melhor, é o que eu acredito. Outro dia um cara comentou na nossa mídia do digital assim, mas a tela de vocês se não funciona, então por que você está fazendo mídia digital?
né? Deu essa provocada. E eu pensei, da mesma forma que o Google faz out of home, senão o Google viveria de Google, você concorda? Mas ele entende que um plano de mídia completo, a gente tem até um dado de que 76% de todo o resultado, isso dado global mesmo da Uncover, 76% dos resultados vem de 4 mídias. TV, out of home, search, que é o Google pesquisa, e social media, que é o Facebook, TikTok, Pinterest, lá. Essas 4 mídias trazem 76% de todas as vendas. Aí você começa a ir para mídias incrementais. E aí você incrementa um pouquinho, mas vai incrementando. Mas essas 4 mídias, se você tem orçamento, deveria fazer parte do seu plano. Se você não tem orçamento, deveria fazer parte do seu plano geolocalizado. Legal. Que nem, o que você enxerga da mídia fora de casa? Ela é uma mídia mais para descoberta ou também para conversão? Aí, por exemplo, descoberta que eu falo abri uma loja no ponto X, ou estou lançando um produto, ou estou lançando uma oferta. Como que você enxerga isso? Então, é porque eu acho que é a mídia, na verdade, quem consegue entregar os dois. Porque da mesma forma que você pode até fazer uma campanha super hard sell, igual a da Claro, por exemplo, que eu comentei, que é porcentagem, é bônus, é preço, super hard sell, ela vai aumentar o seu search lift, ela vai aumentar suas buscas no social, então ela vai trazer resultado, às vezes muito de conversão assistida, você não vai enxergar isso no last click, mas ela está trazendo resultado. Mas ela também está construindo força de marca e confiança. Confiança é um fator muito importante, porque ainda tem essa construção de que se está no out of home é porque existe de verdade e eu posso confiar. O digital não, você pode cair num golpe, pode ser algo que não é o que você queria, pode ser uma empresa muito nova que às vezes nem tem o estoque. Não sei, tem ainda, já rolou muita coisa no digital com as pessoas, muito trauma, né? Vou colocar assim. No out of home ele é uma mídia que ele constrói, que a gente fala que é estatura de marca, que é quando você olha e você fala... É aquela sensação de você ver um amigo seu no out of home, vocês vão sentir se vocês fizerem a mídia do podcast, que é os seus amigos mandando, chegou lá, hein, caramba, te vi ali, te vi no elevador. Muito interessante. E aí parece que você alcançou um novo nível de marca e de empresa. Então ela constrói confiança, constrói marca e constrói resultado. O próprio exemplo que eu estava comentando dessas marcas nos aeroportos, né? A sensação que você... tudo bem, né? Você pega marcas enterprise, você já conhece há muitos anos, mas a sensação que você tem a depender onde você enxerga essa pessoa, essa marca, dá um peso. Total. Se você está associado, você está aparecendo em determinado lugar, determinada região... você sente como consumidor, putz, isso aqui passa uma credibilidade, né? Credibilidade, acho que essa é a palavra. Você consegue construir essa credibilidade usando a mídia out of home. É uma mídia que te traz uma confiança. Você fala, se eles estão ali, eles são profissionais. Eles chegaram ali de alguma forma. É bem essa sensação mesmo. E como que funciona o cálculo de compra, por exemplo, do espaço? Vocês trabalham hoje com leilão? Sei lá, tem lugares que são mais caros ou não? Tem muita variação por demanda? Muda, na verdade, por entrega. Então, por exemplo, eu tenho telas de residencial que uma torre tem 6 elevadores, eu tenho umas telas que tem 1. E aí isso vai mudando o preço. Mas a gente não tem sazonalidade, não existe, tipo, na Black Friday é mais caro, não tem isso. E a gente também não é leilão. Então, você anuncia no ponto, se acabou a ocupação daquele ponto, acabou aquele ponto. E a nossa inserção, ela é prometida. Então, a gente sempre garante o número de inserção. Não é, tipo, pode ser que entregou menos, não entregou tudo. Não tem isso. E não tem aprendizado, né, gente? É uma coisa maravilhosa, porque viver aprendizado do digital é o sofrimento de todo o marqueteiro. 3 dias é o tracking, o pixel não sei da onde. Mas gasta, né? Gasta. Você quer ver um desafio muito, muito interessante do digital? É você ter uma marca, uma operação que ela usa o site ou o e-com como um canal intermediário, só que às vezes a conclusão da venda ela ocorre via WhatsApp. Então, ela não é uma conversão transacional que ocorre no checkout do e-commerce. Aí você volta para a mídia, putz, eu preciso pelo menos de tantas conversões para ele calibrar ainda mais E aí você não consegue. o público, né? Esse é um desafio em alguns segmentos. Sim, total. É o que eu falo que é quando o aprendizado fica sensível. Porque daí qualquer alteração na campanha, ele já entra em aprendizado de novo, porque ele não tem um volume ideal para sair de aprendizado. Então, se eu não me engano, o Facebook hoje precisa de 20 conversões para sair de aprendizado. E aí não importa o tempo, importa a velocidade que ele te entrega as 20 conversões.
Acho que está por aí. Tem empresas que vai demorar muito tempo para carregar 20 conversões no last click, entendeu? No modelo de atribuição que tiver configurado. E aí você tem que tomar cuidado com isso. O tempo do modelo de atribuição tem que ter essa configuração muito bem setada para você não perder o traqueamento. Mas aí que as empresas B2B se ferram, né? Porque é conversão offline, sem traqueamento direto, e aí que tem que desapegar do last click, porque se você ficar nessa, você vai cortar coisa que não devia. É isso que eu falo. Se você olha a mídia como se fosse linha de Excel, investi tanto, trouxe tanto, investi tanto, como se fosse uma conversão direta, né? Gente, eu passei por uma situação na época de agências que a gente estava numa reunião apresentando os resultados e investimentos, e aí o menino levantou a mão como se ele tivesse tido um insight assim maravilhoso, e ele falou: então vamos colocar todo o dinheiro em SEO, porque SEO, Rosa, é maravilhoso. Eu, claro, SEO, a coisa mais difícil de mover, né? O resultado, só que ele viu o investimento de SEO, o resultado que trouxe, ele falou, claro, joga tudo para SEO. Então, isso é o maior perigo de quem não está ligado com marketing, que não entende modelo de atribuição, que nem entende conversão assistida, de você acabar lidando como se fosse uma planilha financeira, entendeu? Faz sentido. Pô, que legal. E chegando na reta final aqui, Felipe, foi muito bom, né? O bate-papo. Gostei, foi diferente. Bom sair um pouco do mundinho do digital. Nossa. Primeiro episódio sobre esse tema, né? Primeiro episódio. Não, eu tava falando com a Andréia e eu falei assim, cara, a última vez que eu fiz foi em 2013. E aí você tinha que ir lá mandar o e-mailzinho. Quero uma cotação. Com as peças. Então faz tanto tempo. E pra quem quer hoje fazer com a Eletromídia algum plano, alguma campanha, como que faz hoje? Tá, a gente tem duas opções. A primeira é falar com o nosso time de especialistas, então você entra lá no eletromedia.com.br, se inscreve no formulário que alguém vai atender, vai dar suporte, vai criar o plano com você, então consegue apoiar. Mas tem pessoas que gostam de fazer já está acostumado a rodar Facebook, Google. A gente tem nossa plataforma de anúncios também, que é o Aquieds, aquieds.com.br. Se você entra no Aquieds, você consegue ver todos os valores, consegue simular um plano de mídia, consegue ver quanto custa cada vertical, consegue brincar nos pontos. Tem a busca por mapa, então você consegue desenhar um raio, olhar os pontos que tem dentro daquele raio e entender o seu raio de influência ali. Então tem umas mecânicas bem legais. E ali a gente também facilita o processo de criação. A gente percebeu que para a Aura of Home muitas empresas não tinham poder de criação, né, o criativo em si. Então a gente traz 3 opções dentro da plataforma. Você pode contratar um designer pela própria plataforma, a gente entrega um vídeo através de um briefing. Você pode usar a nossa ferramenta que chama Edge Creator, que é um criador de mídia Aura of Home com AI. Então tem vários templates lá, você só escolhe, gera texto por AI, cria imagem, então é bem bacana. Ou você pode fazer o upload da sua peça e aí a gente ajuda com todo o gabarito para você entender como faz os specs, tudo. E também, se preferir caminhar com uma agência, também, claro, a gente indica a agência, apoia, até na construção de plano e no criativo, também bem próximos aí do pessoal de agências. Então, tem algumas oportunidades se você está com medo dessa fase do criativo, que eu sei que é uma barreira para alguns. É sempre uma barreira, né, Felipe? Exatamente. Eu acho que é onde algumas empresas mais travam, né? Como vai executar, como vai fazer o criativo, como vai se comunicar, do que operar em cima da plataforma de mídia. Né? Pelo menos o que a gente vê. Né? Mas legal. Quais são os contatos? Contatos direto seu? Meu? É que a galera acompanha aqui, ó. A galera adiciona no LinkedIn, adiciona no Instagram. Tá, é Stephanie Trota no LinkedIn, é onde eu gero conteúdo lá mesmo, onde eu escrevo sobre marketing, performance, Aura of Home, falo bastante sobre esses planos de mídia completos, mas lá onde está a minha central mesmo de criação de conteúdo. Muito bom, galera, se conectem aí com a Stephanie. E o seu CTA? Meu CTA aqui, pessoal, para você tá gostando? Acho que o primeiro é a pergunta se estão gostando do avalia conteúdo. No Spotify, dá avalia, like. Deixa o comentário aqui, né? Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas se você acredita que ele é útil, pode ajudar, que essa é a nossa missão, né? E para você que tem uma marca, está numa operação e está buscando crescer, aqui do ladinho tem um QR Code da Ciclo E-Commerce. E você pode digitar também cicloecommerce.com.br. São mais de 300 operações, várias marcas em segmentos diferentes que a gente vem ajudando ao longo destes 10 anos. E a gente vai ter o maior prazer em conhecer a sua operação e poder te ajudar a ter melhores resultados. Fica o convite. É isso aí. Stephanie, muito obrigado. Obrigado, Andréia, também. Stephanie, foi um prazer. Na próxima tem que participar. Você participa comigo também, hein? Obrigado, viu? Obrigada. Valeu, pessoal. Um grande abraço e boas vendas.